Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos continuar analisando o lançamento oblíquo de um projétil. Nos vídeos anteriores eu mostrei para vocês essas duas equações aqui na parte de cima do quadro, certo? Essa primeira equação mostra como a coordenada y do nosso lançamento oblíquo se comporta ao longo do tempo. Essa é a equação de um movimento uniformemente variado, exatamente porque no eixo y você tem a atuação da força-peso da aceleração da gravidade. Então, se eu fosse representar graficamente essa equação, eu teria algo muito parecido com o que está sendo representado aqui. Seria uma parábola dada por essa equação, mas não exatamente essa parábola que eu escrevi aqui. Essa parábola que está desenhada, né? Seria uma parábola onde eu teria no eixo vertical a coordenada y e no eixo horizontal seria a coordenada t. Aqui a gente tem a coordenada x, né? As coordenadas espaciais, certo? Existe uma outra equação que rege a coordenada x do meu lançamento oblíquo. Essa daqui é uma equação de um movimento uniforme. Se eu representasse essa equação aqui, um gráfico como esse, colocando no eixo vertical o eixo y e no eixo horizontal o tempo, eu teria também uma parábola, como está sendo desenhada aqui, mas seria uma parábola diferente dessa, né? Porque eu teria que mudar essa coordenada aqui de x para tempo, certo? E o que eu estou querendo nesse vídeo é obter uma equação que descreve exatamente essa parábola aqui. Então eu quero encontrar uma equação de y por x, certo? Já essa outra equação aqui não seria uma parábola, certo? Se eu representasse no eixo vertical o eixo x e no eixo horizontal a coordenada t, né? No eixo vertical a coordenada x e no eixo horizontal a coordenada t, eu teria uma reta, certo? Uma reta cujo coeficiente linear seria x0, que no nosso caso é 0, porque no instante t igual a 0 o projétil está na origem, então seria uma reta que passa pela origem. E o coeficiente angular seria v0x, que é a velocidade inicial de lançamento no eixo x. Como no eixo x não existem forças atuando, então esse coeficiente ele é uma constante, exatamente, é isso que define uma reta, né? Tem coeficiente angular constante. Então teria uma reta cujo coeficiente angular é v0x, coeficiente linear é 0, seria uma reta aqui passando pela origem, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar essas duas equações e obter uma equação de y em função de x. Fazer isso isolando a variável tempo nessa primeira equação, tá certo? Eu tenho que x de t é igual a v0x vezes t. Eu vou pegar esse v0x e vou passar dividindo. Então eu tenho que tempo é igual a x dividido por v0x. Simplesmente agora eu pego essa equação aqui e substituo na equação do movimento uniformemente variado do eixo y, tá certo? Do eixo vertical, que rege como a coordenada y do lançamento oblíquo varia ao longo do tempo. Então vai ficar y é igual a v0y vezes t, quem é t, x sobre v0, menos 1 meio de g vezes t ao quadrado, quem é t, x sobre v0. Então, reagrupando os termos aqui dessa primeira parte, né, da equação, eu vou ficar com v0y dividido por v0x, coloquei um embaixo do outro, vezes a coordenada x, que agora eu coloquei aqui do lado fora dos parênteses, menos g aqui, dividido por 2 vezes v0x ao quadrado, está aqui no denominador, vezes x ao quadrado. Eu deixei separado, né, as variáveis x, sempre multiplicando alguns coeficientes, né, multiplicando v0y
y sobre v0x, e aqui multiplicando menos g dividido por 2 vezes v0x ao quadrado. Tudo bem, agora vamos ver esses coeficientes, né? Aqui eu tenho x elevado a 1, aqui eu tenho x elevado a 2. Vamos ver quem são esses coeficientes. Tentar transformá-los em coeficientes mais simplificados, dado que a gente sabe sobre v0x e sobre v0y. Então, a gente sabe que v0y é v0, que seria o módulo da velocidade inicial de lançamento, vezes seno de θ. Quem sabe que v0x é o módulo da velocidade inicial de lançamento, vezes cosseno de θ. Então, se eu dividir um pelo outro, eu vou cancelar os v0s, vou ficar com seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno é exatamente tangente de θ. Então, eu vou ficar aqui y, como a função de x é tangente de θ vezes x, menos g dividido por 2 vezes. Agora eu vou substituir que é v0x. v0x é v0 cosseno de θ, sendo que aqui eu tenho v0x ao quadrado. Então, vai ficar v0 ao quadrado cosseno de θ ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, eu cheguei numa equação, que é uma equação y como função de x. Se você analisar essa equação matematicamente, é uma parábola com concavidade voltada para baixo, porque o fator que multiplica x ao quadrado é negativo, certo? Então, eu cheguei na equação que descreve a parábola que está desenhada aqui no quadro, certo? Que é exatamente a trajetória que o projeto descreve no espaço. Ela é desenhada nesse gráfico de y no eixo vertical e x no eixo horizontal. É isso por esse vídeo. Nos próximos vídeos eu vou aplicar noções de cálculo, certo? Para a gente reobter alguns dos resultados que a gente obteve nos vídeos passados. Vou aplicar derivadas, certo? Derivar essa equação aqui com relação à coordenada x, e a gente vai ver o que a gente consegue obter disso. Até a próxima, pessoal.